Obrigado, queridos. É só a Lúcia Fatorelli para me tirar da cama às 5 horas da manhã para voar para cá. Para falar de economia. Você sabe o que é? Nós somos todos um bando de teimoso, viu? E graças a Deus, né? Quer dizer, a gente não aceita, a gente quer uma sociedade decente, né? O negócio, às vezes, polariza, é tão fácil, né? Polarizar a esquerda, a direita, e é tão fácil fazer política gerando ódio, né? Porque funciona. Você mexe com as tripas das pessoas e funciona, né? O ódio funciona. Propor racionalidade, compreensão, é muito mais complexo, né? Veja a batalha da Maria Lúcia há tantos anos, né? Porque a gente cruzou em vários, né? Empurrando bom senso, né? Não é questão de esquerda-direita, para mim, é esquerda de decência humana, sabe? Eu trabalhei em países muito pobres, né? Trabalhei 7 anos na África. Olha, eu vi gente morrer de cólera ao meu lado, assim, de maneira absolutamente trágica, né? Então, a gente não sabe tratar água. A cólera é contaminação, gente, certo? É tão simples. E não se faz, caramba, certo? Quer dizer, na realidade, o nosso processo central, o nosso problema central é governança. Né? É como a gente organiza o processo decisório. Né? O bem-estar da família, o bem-estar econômico, depende, em parte, do dinheiro no bolso, sem dúvida, tipo 60%. Os outros 40%, dos países que funcionam, é acesso ao que a gente chama de salário indireto. Eu preciso de segurança, mas eu não compro a delegacia. Eu não compro hospital, eu não compro um parque no meu bairro, eu não compro um rio limpo, eu não compro... Ordem de grandeza é essa. Ou seja, temos que assegurar o dinheiro básico para as pessoas terem a liberdade, enfim, das suas compras, pagar o aluguel, enfim, o básico, assegurar o básico para todo mundo, certo? E assegurar as políticas sociais, porque saúde pública de acesso universal é muito mais produtivo do que o negócio dos planos de saúde, coisa do gênero. Vejam o que fazem os grupos farmacêuticos, etc. Entende? O mesmo vale para a educação. Eu rodei o mundo, né? Enfim, graças aos militares eu viajei bastante. Recebi propostas irrecusáveis, digamos assim, que me levaram a trabalhar pela ONU em diversos países, né? E é muito interessante, porque você termina olhando como funciona a China, como funciona a Finlândia, como funciona o Canadá, como funciona... É interessante isso, né? E é legal isso. Em vez de pensar os grandes discursos ideológicos, o que funciona como, organizado como? Pega a educação na Finlândia, pública, gratuita, universal. Prioridade central. Tá? Os professores ganham no mesmo nível que engenheiro e advogado. Pela centralidade da educação, ainda mais com os novos processos tecnológicos. Né? Pegam como funciona a finanças na China. A taxa de juros geral na China, que a gente paga no Brasil, enfim, essa monstruosidade quando a gente pega um empréstimo, né, sem falar do cartão, etc., na China é 4,6% ao ano. Põe 2% de inflação, é 2,6% de inflação real. Você pode pegar um empréstimo, abrir uma pequena empresa, e você tem bancos locais em todos os municípios, ou seja, o dinheiro é captado para funcionar em função das necessidades das pessoas. Você pega como funciona a saúde no Canadá, compara com os Estados Unidos. Entende? O Canadá é público, gratuito, universal. O custo é cerca de $5.000 por pessoa por ano. E o Canadá está entre os primeiros em nível de saúde da população. Você atravessa a fronteira para os Estados Unidos, é $11.000 por pessoa por ano.
Os Estados Unidos estão entre os últimos. Certo? É interessante essa visão pragmática, né, da gente olhar como as coisas. O primeiro ponto de equilibrar o acesso aos recursos e acesso às políticas públicas, né, ao salário indireto, é fundamental. Isso é resgatar o papel do Estado. Por isso que eu coloco no centro a governança. Né? Deixa eu dizer que o Brasil não é um país pobre. Eu pego o PIB, o que a gente produz anualmente de bens e serviços, 11 trilhões de reais. Divide pela população, 205 milhões, arredondando. Isso dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços no Brasil dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Aí tem economistas que vão dizer, não, mas a gente tem que trabalhar com renda nacional líquida em vez de produto interno bruto, enfim, todos. Gente, frescura, tá? Porque, na realidade, eu volto a dizer, eu trabalhei em países muito pobres, africanos, onde não tem os recursos. O Brasil tem os recursos. Certo? Nosso problema não é econômico. Nosso problema é de organização política e social. Eu acho que o que você estava discutindo, né, dessa força da direita, tem um negócio que eu acho muito importante, que quando o essencial da exploração das pessoas era por salários baixos, as pessoas entendiam, na empresa se organiza, faz greve, briga, tal, enfim. Agora, quando as pessoas são depenadas, não entendendo qual é a tarifa do cartão de crédito que eles têm no bolso, eu vejo há quanto tempo, né, a Lúcia explicando o problema da dívida, então, como o dreno que isso representa à sociedade. Você repete e repete. Sabe o que é? É muito mais complexo para as pessoas entenderem as dinâmicas financeiras. Certo? Ou seja, essa forma de exploração através do dinheiro imaterial, ela se dá de outra forma. Né? As pessoas vão fazer uma compra, não vai, quer parcelar, tá, tudo bem. Aí te dizem sem juros, o juros já está incorporado lá dentro. Quanto tem de juros? Gente, é monstruoso. Certo? Então, na realidade, a minha parte do trabalho, eu sou professor dessa área, né? E eu faço, quando eu coloco esse site e sumiu o meu site, mas enfim. Aqui vocês têm esse livrinho, tá? Resgatar a função social da economia. Uma questão de dignidade humana. Se trata disso, se trata disso. Ou seja, os recursos econômicos nós temos, mas eles têm que servir para as pessoas terem o dinheirinho para pagar o aluguel, fazer as compras e ter o acesso à saúde, à educação básica, enfim, tudo que é o salário indireto, os bens de consumo coletivo. Né? Vocês vão ter aqui o dreno financeiro, é uma ferramenta. Tá? Que eu não vou entrar assim para a coisa que... Qual é a minha visão, qual é a visão dos outros, grandes embates. Não, o negócio é claro. É um dreno. Né? A Maria Lúcia traz de maneira forte, né, a visualização do dreno através da dívida pública, né, porque a coisa é trágica e cômica, entende? Porque eu coloco meu dinheiro na PUC, eu tenho minha poupança ali na Caixa. Agora, os bancos pegam essa poupança, eles podem comprar títulos da dívida pública, pagando agora 10,75, né? Mas esse negócio é escandaloso para uma inflação de 4%. Não é porque o governo se endividou, esses 7 trilhões de dívida, fazendo escolas, universidades, ciência e tecnologia, não. É juro sobre juro.
Porque um banco pega o dinheiro que eu coloco, me paga uma merreca, mas ele compra títulos do governo, certo? E isso é a remuneração, em vez toda essa parte drenada que a Lúcia apresenta, em vez de se transformar o dinheiro dos nossos impostos, em vez de se transformar em escolas, em estradas, em coisas que geram bem-estar, que são as necessidades da sociedade, se transforma em lucros financeiros. Esses lucros financeiros, por sua vez, não ficam só aqui dentro, né? Vão os Lehman da vida, vão também para BlackRock, para State Street, Vanguard. O pessoal internacional está adorando comprar títulos aqui. Eles podem pegar, né, um empréstimo no Japão a 2,5% ao ano, certo? E comprar títulos do governo e receber os juros de 10,75 sem sair de Genebra, né? Está lá no paraíso fiscal. Isso de investimento externo, é um dreno. Certo? Esse artigo aqui ajuda muito a vocês, tá, a entender. Nós precisamos de muito mais gente que entenda os mecanismos, né? Eu vou dizer, antigamente o dreno era mais explícito, né? Certo? Você tirar R$20 do bolso de um favelado é complicado. Certo? Agora, ele tem um celular no bolso, ele tem o cartão de crédito, tem aquela tarjinha marrom, eles colocam uma tarifa qualquer de R$12 para 18 milhões de clientes, é só colocar Enter. O dinheiro hoje é imaterial. Eu ainda uso essa coisa antiga, vocês conhecem, né? É impresso pelo governo, gente. É uma coisa interessante isso aqui, né? Certo? Tem uma figura bonita, está escrito República. Ela está com cara triste. Hoje, dinheiro impresso no mundo representa apenas 3%, 4% da chamada liquidez. 95% são apenas sinais magnéticos. Sinais magnéticos hoje chama High Frequency Trading, né? Negociação de alta frequência, que permite a esses grupos gigantes financeiros drenar essa coisa, porque isso gera, através da internet, são sinais magnéticos no planeta. O curioso é o seguinte, eu passo pelo aeroporto em voo internacional, me verificam na mala se eu não estou trazendo dólar, levando coisa. Isso aqui é século passado, entende? Porque os grandes fluxos de dólar são feitos pelo BTG Pactual e outros, né? Certo? Em volumes absolutamente escandalosos, né? Deixa eu sugerir a vocês, porque a gente em 20 minutos não resolve os problemas da economia, mas isso aqui é ferramenta, tá? Todos os meus livros estão online, gratuitos. Tá? Vocês entrando no meu site, dobor.org, ou escrevem Ladislau, vocês vão estar lá. Esse é o site, vocês têm o dobor.org em cima. Certo? Esse artigo ajuda. Tem esse livro aqui, O Pão Nosso de Cada Dia, Opções Econômicas para Sair da Crise, ajuda, porque nós precisamos, para mim é fundamental, sabe, a gente ampliar a massa de gente que entende como está se dando esse dreno, né? Deixa eu só puxar, porque eu trabalho, para além do problema da dívida pública, o que eu chamo o fluxo financeiro integrado. Isso é muito estudado hoje, porque a gente está mudando a visão. O salário baixo continua, quer dizer, explorar através do salário. Mas, em cima disso, se colocou um sistema muito mais amplo financeiro, justamente com esse dinheiro imaterial que permite drenar os recursos das pessoas, né? Não sei quem está endividado aqui, mas nós temos... Não riam todos de uma vez, por favor. Mas isso aqui, gente, é escandaloso, tá? Eu volto a dizer, na China, tá, o empréstimo que você faz no banco, 4,6%, tira 2 pontos da inflação, um juro real de 2,6%. Na França, para as famílias, entre 4% e 4,5% ao ano. Certo? Ninguém no resto do mundo apresenta juro ao mês, porque é uma treta, porque os juros no Brasil ficam parecidos com juros internacionais, só que no internacional é ao ano, e não é ao mês. Né?
Deixa eu dar algumas cifras básicas para vocês. Tá? Nós temos o dreno através do sistema público. Agora, se vocês pegam o endividamento das famílias, 79% das famílias no Brasil estão atoladas em dívida, 72 milhões de adultos, no Brasil tem cerca de 150 milhões de adultos, cerca de 72 milhões de adultos estão inadimplentes, ou seja, não conseguem pagar, ficam na ilegalidade, eles vão no banco, o banco recebe eles de braços abertos, pode sentar à vontade, então vamos alongar a sua dívida, quanto é que o senhor pode pagar por mês? Ele já tem informação, porque a Serasa Experian comercializa, a gente viu isso com o IDEC, né? Sabe o que é? O cara passa a trabalhar, em parte para fazer as compras da família sobreviver, e em parte para pagar juros. E é permanente, e não sai desse negócio. Certo? Você enforca as pessoas, gera um sistema de apropriação dos recursos do país através de juros, e isso vai para a BTG Pactual, Itaú, as grandes famílias, enfim, os Lehman da vida, que estão baseados em Luxemburgo, que é paraíso fiscal, e vai também para BlackRock, State Street, Vanguard, para esses grupos. Né? A gente calculou que do que você tira das famílias, a gente calculou, é um exagero meu, eu peguei no Banco Central, né? Simplesmente eu ordenei os números. Né? O que as famílias no Brasil pagam de juros ao ano equivale mais ou menos a 10% do PIB. 10% do PIB. O que as pequenas e médias empresas pagam, o brasileiro paga, em média, dado do Banco Central, tá? 55,8% ao ano. Tem variações, né? Você tem o rotativo do cartão, que está 430, tem o cheque especial, tem os vários. Na média, dá 55,8%. Comparem isso com os 4% da Europa. Certo? Sabe o que é? É um dreno escandaloso. 10% do PIB, eu puxo que, através da dívida pública, eles chupam os mesmos grupos financeiros, cerca de 7% do PIB. Já estamos em 17%. O que eles tiram de pequena e média empresa, o juro para a pessoa jurídica que quer abrir uma empresa vai estar na faixa de 21%. Na Europa é 2,5% ao ano, certo? Para a pessoa jurídica. Certo? Aqui 21%. Sabe o que é? Por que gera tanto desemprego? Por que gera desindustrialização? O empresário, certo? Primeiro ele vai dizer, olha, a população está pagando juros, está cobrando pouco, o mercado está fraco, eu não vou ter para quem vender. Segundo, se eu preciso de um complemento de financiamento do banco, pagar 21%, ter lucro, pagar a produção e pagar os juros e ainda devolver o empréstimo, não é viável. Certo? E terceiro, eu vou fazer minha aplicação em títulos da dívida pública, está me rendendo 10,75, risco zero, não preciso produzir nada, é só no computador. Certo? Ou seja, você paralisa a economia produtiva. Né? Se vocês pegam 7% do PIB na dívida pública, 10% que se drena das famílias, 3% que se drena da pequena e média empresa, já estamos em 20%. Aí eu acrescento o número que me passaram da evasão fiscal. Quem faz a evasão fiscal? Nenhum de nós, porque a gente, quando faz compra, está incorporado o imposto. Né? Eu, professor Ladislau, nem que eu gostasse de fazer evasão fiscal, me tiram 27,5%, porque vem descontado na folha. Quem é que faz esses 6% do PIB tirado da economia através da evasão fiscal? É o pessoal da alta grana, né? Enfim. Chama evasão fiscal, é simpático. Em boa parte vai para paraísos fiscais, como tem o Campos Neto, como tem o Paulo Guedes, etc. Né? Vocês já pensaram se tivessem encontrado com o Lula 8 milhões de dólares no paraíso fiscal? O Paulo Guedes, tudo bem. É interessante isso. Né? Vão somando, tá? 6% de evasão fiscal. Renúncias fiscais, 4% do PIB. Em parte, é legal você fazer
abatimento fiscal, digamos, para empresas que você quer promover. Mas aqui é coisa de colegas, né? Coisa de amigos. Né? Isso é só na parte de juros, gente. Vocês acrescentem lucros e dividendos distribuídos, todo o pessoal que ganha com a Petrobras, né? Dividendos, meu Deus. Né? Lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de imposto. Certo? Tem mais. Se você produz, você, por exemplo, privatiza a Vale e produz esse minério para fora, produz entre aspas, porque está no solo, né? É uma riqueza do país. Certo? Com a Lei Candir, isenta de impostos produção de bens primários e semiprimários para exportação. Meu. Então, é muito mais lucrativo você produzir soja, né, para exportar do que você produzir arroz para ter a população alimentada. O Brasil produz, na última safra, mais de 4 quilos só de grãos por pessoa por dia. Temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Meu, eu volto a dizer, não é um problema econômico, é de organização política e social. Se vocês acrescentam o imposto territorial rural, que simplesmente não é pago, o Brasil tem 351 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas. 351 milhões de hectares. Sabe quanto a gente usa para lavoura no Brasil? Somando lavoura temporária, permanente, 63 milhões. Está no último censo agrícola. Perdão, 63 milhões de hectares. Um cara da ONU estava me dizendo, né, o Brasil é a maior área de solo agrícola subutilizada do planeta. Você solta um bocado de... nós estamos, em média, 1 hectare por boi. Certo? 1 hectare é um quarteirão, né? 10 mil metros quadrados. O Economist, né, escreve, relativamente aos produtores da JBS e tal, produtores entre aspas, né, certo? Ele lembra, no artigo, o Economist lembra que em 1 hectare dá para tirar 28 mil quilos de batata. Certo? Eles põem um boi, é produtivo. Certo? De certa maneira, eu estou trazendo aqui esses fragmentos, digamos, de irracionalidade de organização, certo? Porque se trata de rearticular como nós nos administramos. Por isso que eu volto ao conceito-chave de governança. Né? O último ponto que eu queria mencionar é o seguinte: o Brasil é um sistema extremamente centralizado. Nós somos 5.570 municípios. Eu vou para a Imperatriz, né, que eu gosto de usar esse exemplo, meu pai está enterrado lá. Eu chego em Imperatriz, um monte de gente parada, mas um monte mesmo. Ali, na rua, parada, os bares, etc. Em volta da cidade, um monte de terra parada. Não dá para pensar alguma coisa, enfim, não é alta matemática, né? Certo? É elementar, né? Certo? Juntar as coisas. Eu viajo, e tudo quanto é na Europa, na China, por toda parte, você tem... toda a cidade tem um cinturão verde de hortifruti granjeiro que gera emprego, gera alimentação fresca para as escolas, para as pessoas, gera pequena indústria de acondicionamento, de transformação. Nós temos 40 milhões de pessoas no setor informal. Pessoal que se vira, vende picolé na praia, o diabo, enfim. Estou entendendo? Terra parada, gente parada, enfim. Na realidade, município por município, e temos exemplos muito interessantes no Brasil de municípios que começam a se articular localmente em função dos seus recursos subutilizados e como é que a gente retoma isso. Né? São sistemas de desenvolvimento participativo. A gente tem vários estudos, vocês podem encontrar um monte de coisa aqui, né? Em particular no documento, empoderar a comunidade, a gente chamou. Né?
E sabe o que é? Todas as novas tecnologias, todo esse dinheiro imaterial pode se transformar em bancos comunitários de desenvolvimento, já temos 180 no Brasil, ou seja, para mim, quando a Lúcia me ligou sobre esse evento, né, eu pensando, quer dizer, como a convergência dos diversos movimentos sociais, dos sindicatos, do que você estava levantando, o problema do negro, o problema da mulher, o problema do deficiente, etc., tudo isso aqui, quer dizer, juntar essas coisas em função de, em cada território, organizar sistemas participativos, né, para mim, é o caminho, sabe? É retomar o controle pela base, né, enraizar efetivamente o nosso desenvolvimento. Gente, são ideias, usem e abusem do site, são cerca de 1.500 textos gratuitos. Não tem uma coisa que eu não tenha lido, tá? E não tem aquela propaganda, tal. Essa é a gentil oferta das casas que tem total dedicação a você, etc, etc. É bom senso, gente. E a gente tem que generalizar a compreensão da economia, porque venderam à população essa ideia que economia tal. Não, economia é os nossos direitos, gente, e a gente tem que batalhar por isso, né? Obrigado, gente. Eu trouxe um pouquinho desses livros aqui, estou vendendo a preço de autor. Pela módica soma de R$30. Eu falei que não ia ter comercial, olha, já estou fazendo meu. Mas ele está de graça online, tá? Você sabe por que é tão importante? Porque uma professora de colegial não vai dizer aos alunos, comprem o livro do Ladislau, mas pode dizer aos alunos, olha, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 2 do Ladislau, está de graça online, até no celular o moleque lê as 8 páginas. Estão entendendo? É uma forma, volto a dizer, de a gente popularizar a compreensão dessas dinâmicas, né? Então, quem tiver interessado, depois ali a gente faz um espaço de negócios aqui.